estabilidade. Então, o princípio de Sri Guru, serviço a Sri Guru de Bhaktivedanta Madhava Maharaj. Então ele vai falar aqui de Shraddha. Shraddha significa fé, né? Ou seja, a fé ou a plena confiança, né? Então, qual é essa fé? Né? Essa fé é Shraddha Shabe Vishvasa Kahe Sudrida Nishchaya Krishna Bhakti Kale Sarva Karma Krita Roy. Significa essa fé, que por você se ocupar completamente, né, o seu corpo, a sua mente, suas palavras, né, a serviço a Sri Guru, né, ou seja, um Guru fidedigno aos Vaishnavas e a Krishna, né, você não precisa se preocupar com mais nada. Isso é ser Hare Krishna. Você não precisa se preocupar com mais nada. Então você serve Krishna, é verdade. Porque você serve Krishna, Vaishnava e Bhagavan, né? Então você está servindo o centro. E se você serve o centro, né? Então, aí como disse esse Maharaj, não existe a extremidade, né? A extremidade desaparece porque você vai ao centro. Se você nutre o centro, todos os outros aspectos, né, serão nutridos também. Então você não precisa se preocupar mais com a sua manutenção. Kupitrit Varanam Tatva. Então esse é o satélite da rendição, né? Você entender que Krishna vai te manter. Então quem desenvolve esse sentimento, né, ele entra no mundo da rendição, né? Então, na realidade, Krishna, ele mesmo fala, né, que ele vai... Krishna vai se encarregar de tudo, né? Ananayas Chintayanto Mandhyajana Parupashate Teshan Nityo Bhiktanan Yoga Shaman Vahamyaham. Esse é o verso, né, muito famoso, né? Ou seja, se uma pessoa está constantemente absorto, né, em pensamentos sobre mim, está pensando sempre sobre mim, e me adoram por todos os meios, né, com devoção exclusiva, eu mesmo me carrego de suas necessidades e protejo o que eles possuem, né? Então, essa é como uma promessa de Cristo, né? Então, em relação a esse verso, tem uma história muito famosa, né, que todo mundo já deve ter ouvido, mas vamos contar de novo. É que tinha um devoto, né, que era um brahmana. Ele era muito pobre, né? Pobre. Assim, mas ele era muito devoto de Krishna. Assim, ele todo dia lia o Bhagavad Gita, cantava os seus mantras, cantava o santo nome. E um dia ele, lendo o Bhagavad Gita, mas só que ele era pobre, não tinha nem farinha para chapate. Ele saía para mendigar assim todo dia e voltava com um pouquinho de comida. Pessoa muito pobre. Aí um dia ele sai, um dia ele começa a ler esse verso, né? Ananayas Chintayanto Mandhyajana Parupashate. Então ele vê isso, né? Ele fala, então, por exemplo, se uma pessoa está absorto pensando em Krishna o tempo todo, que era o caso dele, né? Se adora ele por todos os meios, né? Ele está fazendo isso com uma devoção exclusiva. Krishna fala, eu encarrego das suas necessidades, né? Eu protejo o que eles possuem. Krishna fala isso no verso. Aí ele pegou a caneta e falou, não, deve ter um erro aqui. Não é possível, né? Aí começou a riscar o verso, né? Eu falei, esse verso não vale, porque, né? Tá estranho esse verso aqui, porque Krishna não está mantendo, não tá me mantendo, né? Então ele começa a riscar o Bhagavad Gita, assim, nessa parte que fala, né? Eu encarrego de suas necessidades, né? E protejo o que eles possuem. Ele riscou isso, né? E saiu para mendigar. Aí diz que depois de algum tempo entra um menininho, né? Um menino entra, chega perto da casa dele, bate na porta, né? E aí a esposa dele atende, né? Aí o menino fala, eu sou amigo do seu esposo, né? Vim trazer para ele alguns mantimentos, né? Vim trazer para ele algumas coisas. Então esse menino trouxe um monte de ingredientes para a manutenção do seu devoto, né? Bom, era Krishna mesmo, né? Esse menino. Então aí viu assim, quilos de ghee, farinha, açúcar, arroz, todas as provisões assim, né? Trouxe para casa do seu devoto, né? E a esposa ficou muito agradecida, né? Mas só que ela olhou que o rosto do menino estava sangrando, né? Então ela falou, mas o que aconteceu com o seu belo rosto? Ela pergunta, né? Eu estou vendo que está sangrando, né? E fala assim, seu marido
passou a caneta em mim, né? No meu rosto. Aí ela ficou assim, ela ficou meio assim, surpresa. Aí quando o marido dela tá voltando, né, que é o Brahmana, ele tá chegando perto da casa dele, e nesse dia ele mendigou, mas não ganhou nada, nem farinha pra chapate ele ganhou, né? E voltou assim muito, assim, né, sei lá, meio desanimado, assim, mas pensando em Cristo o tempo todo. E nesse momento ele começa a sentir um cheiro assim de puris fritos no ghee, assim, cachores, rasagu. Ele começa a sentir o cheiro de comida, assim, né? Tá muita fome. E ele viu que era na sua casa, assim. Aí ele pegou assim e falou: mas será que é minha casa? Mas será que eu tô delirando, né? Aí ele olhou: não, mas tem que ser a minha casa mesmo. Aí ele vai, abriu, aí ele abre a porta e vê que realmente tem um monte de preparações de comida. Então ele fala: mas quem trouxe isso, né? Aí fala, pergunta para a mulher: mas como é isso? O que aconteceu? Um milagre, né? Ela fala: realmente um milagre, veio um menino aqui, que é seu amigo, né? E trouxe tudo isso pra gente aqui, né? Aí ele pega e, como assim, né? Ela fala: sim, ele trouxe, né? Só que eu não entendi o seguinte: por que você passou a caneta nele, né? Por que você riscou o rosto dele, né? E tirou sangue, ele estava sangrando no rosto. Por que você fez isso? Aí ele começa a chorar, né? Não bava, né? Ele abre a Bhagavad Gita, aí lá onde ele riscou a caneta, assim, tinha sangue, né? Então foi uma história assim, muito famosa. Então na verdade é isso, ou seja, que Krishna ele vai sempre proteger o seu devoto, né? Ele sempre vai manter aquilo que o devoto tem. E o que o devoto tem mesmo é a devoção a Krishna. Isso é o mais importante, né? Então se a gente está o tempo todo pensando em Krishna, se a gente está o tempo todo absorto em Krishna, então Krishna mantém a sua devoção a ele, né? Krishna não nos abandona, né? Ou seja, é mais fácil a gente abandonar Krishna do que Krishna nos abandonar, né?